gente, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula do nosso componente maravilhoso e lindo de História, né? Sou a professora Pet Ribeiro, como você já sabe, e nós vamos hoje trabalhar uma temática bem importante e para todos vocês, colegas presenciais que organizam seus diários digitais, vamos agora ver nosso objeto de conhecimento? Então, nós vamos trabalhar as lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias, a escravidão moderna e o tráfico dos escravizados. E o nosso detalhamento vai tratar especificamente agora do seguinte tema: a escravidão na África doméstica islâmica cristã, estrutura política, econômica, social e religiosa dos povos africanos e ameríndios. Então vamos lá. Quando nós pensamos nesse processo de escravização, mas que vocês vão ver nos nossos textos a palavra escravidão ainda, porque ele foi, tem ali tirado de um texto que retrata essa situação ainda, a gente sempre pensa o seguinte: nossa, será que realmente, infelizmente se ouve muito isso, né? Esse africano, ele se permitiu ser escravizado assim deliberadamente? Será que ele não lutou? Será que ele não tentou? Não é? Vocês já viram que há uma grande diferença cultural entre Europa e outros continentes. E é importante que vocês observem isso. Quando nós pensamos na África, é importante que vocês lembrem que este grande continente é formado por diversos grupos distintos entre si. E por serem distintos, eles também se conflitavam. Então, conflitar entre si não é algo exclusivo de alguns povos, não, ele é quase que comum a todos os povos, porque há necessidade da sobrevivência. Toda vez que vocês pensarem no continente africano, pensem também que nós estamos falando de grandes reinos, grandes impérios, inúmeras línguas, inúmeras formas de manifestação cultural. Então, nós vamos começar trazendo esse conceito para vocês de escravidão lá na África. Vamos ver? Então, veja bem. A escravidão é uma das práticas mais antigas da humanidade, né? Então, está sempre existindo aquele conflito, quem domina, quem é conquistado, como vocês já observaram. E desde os tempos do Egito Antigo, por exemplo, essa instituição já se faz presente. Nesse sentido, o destino de um escravo fica totalmente nas mãos do seu senhor. E essa prática se manifestou em diversas partes do planeta, incluindo, gente, o continente africano. Então, não dá para dizer que a escravização foi algo que aconteceu só no continente americano. Não, inclusive no continente africano. Como vocês já viram, ela é uma prática. Por quê? Porque se existe alguém dominando, obviamente existirá alguém que será dominado. Então, é aí que está essa relação relacionada ao processo de escravização. Tá bom? Vamos lá. Temos também incluído nesse ponto a escravidão doméstica. Vamos falar um pouquinho sobre ela também. Por quê? Porque ela é uma das características que nós vamos ter em relação a esse processo. Porque vejam bem, o escravizado não necessariamente ele vai ser usado como aconteceu no Brasil, no processo da construção da identidade cultural, nas lavouras de café, nas lavouras de cana-de-açúcar, não. Existirão outras nuances para que isso aconteça. Lá na África, como nós estamos tratando, o que acontece? Ele vai ser também utilizado na escravização doméstica. Entendeu? Então, o que acontece? A escravidão na África teve um grande salto por conta do comércio com os árabes e os europeus, como nós vamos ver. Entretanto, antes disso, a forma de escravidão mais tradicional que existia no continente africano era doméstica. O que isso quer dizer? Na qual, vou anotar aqui para vocês não esquecerem, o escravizado era utilizado em trabalhos simples, como cultivo na terra. Então, o que acontecia? Naquelas comuns batalhas intertribais, de repente, houve um conflito, e o que acontece? Ele vai ser escravizado, e aí ele vai ser utilizado ali como escravizado doméstico. Ele vai trabalhar no cultivo simples da terra. Tá bom? Então, isso vai mostrar o quê? Que a função dele está servindo a uma outra pessoa que propriamente também está no seu território. Então, não é que os africanos escravizavam os africanos. Não. Existiam batalhas intertribais, existiam dívidas. Lembram lá dos romanos? Eles também escravizavam por dívidas. Tá bom? E aí vai haver essa relação.
Essa escravidão se dava, olha como eu acabei de falar para vocês, principalmente por meio da guerra, em que o vilarejo vencido em uma luta tinha parte de sua população escravizada. Essas pessoas aprisionadas se somavam ao vilarejo vencedor e se juntavam ao grupo de pessoas que cultivavam a terra, pois em diversas culturas africanas a riqueza se media pela quantidade de pessoas. Então, olha que interessante. Então, quanto mais escravizados vocês tivessem, maior, né? Maior a importância desse grupo. Então, nós temos ali essa relação. É importante que vocês observem que o número de pessoas significa o quê? Que vai ter o maior número de pessoas também trabalhando nas lavouras. Então, essa ideia de terra e produção está associada a poder, tá bom? Espero que vocês tenham observado isso com bastante atenção. Vamos continuar. Aí, na escravização doméstica, os dois principais grupos escravizados eram, ai que coisa, observaram aí? As mulheres e as crianças, gente. Por que isso? Vou já fazer uma associação muito importante para vocês. As primeiras, no caso as mulheres, por se rebelarem menos e por garantirem a continuidade da linhagem pela reprodução. E as segundas, por sua maior facilidade em ser assimiladas. Então as mulheres iam garantir ali também a produção, iam garantir ali a continuidade daquele grupo, e as crianças porque eram facilmente adaptáveis. Então é importante que vocês vejam que essas guerras intertribais, elas são necessárias para se manter o equilíbrio desse grupo que vai vencer. Então, toda vez que vocês pensarem agora, quando alguém disser para vocês, mas os africanos escravizavam os africanos. Não, 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 não. Eles têm, historicamente, suas guerras intertribais e, a partir daí, eles começam um processo de escravização daqueles que são vencidos, por uma questão de sobrevivência, porque eles compreendem que quanto maior a sua população, maior o seu poder, tá bom? Então, o que acontece, né? O que acontece? Nós vamos começar a observar aí que essa escravização, ela permite essa continuidade. E eu trouxe agora para vocês uma imagem bem reflexiva e muito pesada, que é justamente essa imagem, ela vai retratar para vocês esse processo. O que vocês observam aí? Olha só, vocês estão vendo que eu vou ter aqui crianças, né, mulheres, certo? Então, obviamente, o que nós estamos vendo aqui é a representação de uma escravização feita por alguém externo. Então, era comum os prisioneiros de ataques em aldeias e vilarejos. Os mesmos eram vendidos como escravos. Então, o que acontece? Uma aldeia podia brigar com outra ali, e o que eles iam fazer? Eles iam vender para outra aldeia, que era também uma forma de sobrevivência econômica. Tá bom? Então, é esse processo. Dentro do continente africano, que é enorme, professora, nós também temos outro tipo de escravização, que vocês sabem que está escrito escravidão aí pelo contexto do texto, tá bom? Escravidão islâmica. Vamos lá, então? A escravidão doméstica era uma prática tímida, em que muitas poucas pessoas escravizadas eram vendidas como tal, ou seja, como escravos. E como vimos, tinha um papel ligado ao cultivo da terra nas comunidades para as quais as pessoas iam. Com o tempo, elas acabavam sendo integradas à comunidade e viam suas linhagens sendo libertas. Então, gente, vocês já devem lembrar que os islâmicos, eles vão constituir boa parte dos povos africanos também. Só que na visão deles, essa relação de escravização também está ligada à comunidade. Então, uma vez integrado a essa comunidade, provavelmente vai haver o processo aí de libertação posterior, tá bom? Dentro desse contexto também do islamismo, eu tenho o comércio. Olha o que diz aí. O comércio de escravos passou a se tornar uma atividade econômica comum e intensamente lucrativa. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que esse negócio era tão intenso e tão favorável economicamente. Por meio dos contatos dos árabes com os povos subsaarianos. Atenção, vocês já viram esse conceito em geografia, significa que são os povos que estão ali abaixo do deserto do Saara, tá bom? Isso porque a partir do século VIII, o norte da África foi conquistado pelos árabes. Isso fez com que essa região
fosse islamizada e fortaleceu laços comerciais entre muçulmanos e os povos subsaarianos. Então, o pessoal lá do Oriente começa a ter relações ali com os povos subsaarianos. Então, devido a quê? Devido ao intenso comércio de escravos. Vamos ver, então? Trouxe aqui para vocês uma representação e fiquem atentos porque ela é rápida, justamente para mostrar para vocês a intensidade com a qual esse comércio era realizado. Então, a gente começa a observar, ó, todos esses tracinhos que estão se movimentando aqui, queridos, são as rotas comerciais. Então, nós estamos no norte da África, mais ou menos ali o deserto do Saara, e ali embaixo ali os povos subsaarianos. Então, essa comunicação aqui rápida vai ser o comércio que vai ser trazido a este patamar através dos povos islâmicos. Então, eles começam ali esse processo de escravização. Podem ver o comerciante islâmico representado, ó, vestido, e essa pessoa aqui era esse responsável pelo comércio. E esse comércio ele ficou tão importante do ponto de vista econômico, que é justamente a primeira imagem que vocês viram. Ele vai ser essencial para agilizar aquela locação. Então, o continente africano, ele tem vários tipos de povos. Então, obviamente, aquele que tinha menos poder de armas de fogo foi aquele que foi mais facilmente conquistado. E prova disso é que o Brasil, como vocês vão ver mais para frente, ele vai ser um país que mais vai receber mão de obra escravizada africana, por causa desse processo, tá bom? Vamos lá. Também podem ser formados por pequenas tribos ou grandes reinos, onde o chefe político e o sumo sacerdote podem ser a mesma pessoa. Então, aí eu tenho uma relação de chefe político, tendo também a chefia religiosa. Então, a gente pode ver aí em alguns reinos o poder teocrático. Aí vocês vão me dizer, lá no 6º ano, eu vi uma civilização muito importante que também tinha esse poder. Quem eram? Os egípcios. Porque vejam bem, crianças, quando nós falamos do Egito, é importante que vocês lembrem que eles estão no continente africano. Eles também são africanos. Uma das maiores civilizações, bem como os núbios e outros grupos também. Então, assim como o norte da África deve ser estudado, todo o restante do continente também. Ok? Vamos continuar a leitura. Seja governado por clãs de linhagem ou por classes sociais específicas, estes povos irão constituir grandes patrimônios materiais e imateriais que se apresentam até os dias de hoje. Então, vejam bem. Quando a gente pensa o que eu tenho a ver com a história do continente africano, você muitas vezes deve olhar em torno de você, observando muitas palavras que nós utilizamos, observando a base alimentar que nós podemos ter também, observando até mesmo a nossa própria cor. Então, esse processo, volte lá rapidinho no texto, só para eles focarem na última frase, olha aí, estes povos irão constituir grandes patrimônios materiais e imateriais presentes até hoje. Então, quando vocês pensarem nas pirâmides do Egito, elas estão lá, estão fixas, espero que sejam eternas. Bem como no restante do continente, existem outras obras de estrutura grandiosas. Temos ali os Malis também, temos ali a ilha de Madagascar, temos a Etiópia, a Namíbia, tantos outros países que constituem a África, tão variada, o Marrocos, os angolanos que falam a língua portuguesa também, porque foram colonizados pelos portugueses, assim como nós. Então, toda essa diversidade cultural do continente africano, toda essa riqueza cultural, material, palpável e imaterial, que podem ser os seus hábitos, elas chegam até nós. Por quê? Porque em algum determinado momento da história, lá pelo século XIV e XV, começa o processo de escravização vindo da Europa. O que vocês estão vendo hoje é o processo de escravização dentro do continente. Então, sim, haviam conflitos intertribais, sim, os povos islâmicos começaram a escravizar africanos através daquele fluxo ali de mercado interno. Sim, isso existiu, mas essa relação maior, né, é trazer esse escravizado ao continente americano, vai ser algo extremamente forte, tá bom? Para eu mostrar para vocês, eu quero mostrar uma imagem
E foquem lá no texto dela, lá no início, a África antes da corrida colonial. Observem aí que eu vou focar com vocês lá no mapa. Vejam aí, gente, que eu vou ter uma grande constituição, ó. Aqui eu vou ter os reinos africanos. Então, quando vocês pensarem, nossa, realmente, lá no continente africano existiam vários reinos. Então, essas pessoas, elas foram tiradas, né, à força do seu local para serem escravizadas em outros continentes, principalmente no continente africano. Então, aqui, ó, eu tenho, após a possessão europeia, já uma divisão que vocês vão ver lá no 8º ano, que vai ser do imperialismo. Então, o que o europeu vai pensar? Ele vai pensar que o continente africano nada mais é do que uma grande pizza e ele vai dividi-la da forma que ele achar coerente. Mas toda vez que vocês pensarem nisso, lembrem-se que há uma grande riqueza cultural dentro desse continente tão grande. Então, a gente não pode focar só no Egito, só no Marrocos. Existe uma grande gama de informações em todo o continente, ok? Vamos falar um pouquinho dessa economia, então? Até o momento da integração do século XVIII, o comércio internacional em que estava inserida a África restringia-se ao tráfico de escravos, tá bom? Então, nós temos ali essa realidade. Então, o tráfico de escravizados ele vai ser constante até o século XVIII. Porém, após esse século, a situação alterou-se, pois houve a produção de outras mercadorias para serem comercializadas. Então, vocês imaginem, olha aqui a cara de tristeza da professora, que desde o século XIV para o XV até o século XVIII, a única fonte econômica do continente africano vai ser a escravização. Contaram os séculos aí? Muito tempo, né, gente? Muitas e muitas gerações que foram arrancadas do continente, foram sequestradas, jogadas em navios, atravessaram o Atlântico, foram colocadas em situações que em nenhum momento você pode, inclusive, considerá-las subhumanas, porque elas são intratáveis, você não trata um ser humano daquela forma. Ok? Lembrem-se que quando eu pensar na escravização do continente, eu tenho ali guerras intertribais, eu tenho essa relação de sobrevivência pelo número de pessoas, tá bom? Olha a continuação do nosso texto. Novos produtos foram produzidos em regiões que antes não estavam ligadas ao comércio capitalista. Exemplo, no Egito, passou-se a produzir o algodão para as indústrias europeias. Na África Ocidental, o óleo de palma, o amendoim e o látex tornaram-se importantes mercadorias para serem comercializadas. Então, nós começamos a observar que, de certa forma, apesar de a escravização ser o ponto número 1 da economia, mas vai continuar tendo uma palavra em comum aí, exploração. Então, independente da relação que se tenha, tudo do continente africano, ele vai continuar sendo explorado. Então, essa palavra é muito forte e é por isso que é necessário que nós tenhamos conhecimento sobre a realidade desse continente. Uma coisa, por exemplo, é eu dizer, nossa, eles se escravizavam eles mesmos, sim, uma questão de sobrevivência, numa batalha intertribal, para aumentar o número de pessoas na sua comunidade. Aí vieram os islâmicos e pensaram, nossa, eles realmente têm conflitos entre eles. E nós podemos utilizar isso fazendo comércio. Outra coisa é eu te arrancar do teu território e te trazer para um outro espaço. Até porque vocês viram aquele mapa, tinham muitos reinos no continente, gente. Muitos impérios grandiosos espalhados pelo continente. Trouxe para vocês aqui uma animação que é justamente para a gente explicar os pontos do que nós podemos ver no continente africano. Então aqui, ó, vocês estão vendo, nós vamos ter a constituição da espécie humana. Então o continente africano, ele é esse continente onde a espécie humana tem o seu mais antigo relato de existência. Não sou eu que digo isso, é a antropologia, a arqueologia, a história. Ela já provou, a espécie humana ela vai ali se constituir a partir do continente africano e a partir daí ela vai subindo, até encontrar seus locais fixos. Temos ali, ó,
a extração dos minérios sendo representada, não é? Então o continente africano até hoje, ele tem muitas áreas de extração de minérios, o ouro, o diamante também e outras riquezas naturais, tá bom? Lá em cima ali, ó, embaixo da Torre do Egito, a construção. Então, também no continente africano, a gente pode observar que existem grandes construções. E essas construções são primordiais, tá bom? Para nós entendermos a própria evolução da humanidade, tá? Temos ali ó, a agricultura e também a extração do ouro. Então, como a gente pode observar o continente africano, ele é constituído de várias informações que são necessárias para que hoje, quando a gente olha para a África e observe os dados, por exemplo, alto número de epidemias, baixa escolaridade, por quê? Porque durante todo o seu processo, a partir do momento com esse contato com o colonizador, ela vem sofrendo esse impacto, tá bom? Para fecharmos, eu quero trazer um teminha aí sobre a sociedade para vocês. Vamos lá? Grande parte da população africana é estruturada em clãs, primeira forma de organização social, e tribos, forma de organização social posterior aos clãs. Então, os clãs, eles são inicialmente as famílias, tá bom? O isolamento em que vivem explica a conservação de suas particularidades culturais, ou seja, ao contrário do que acontece em muitos continentes, né? Acontecia aquela comunicação alta, grandiosa, as viagens, não. No continente africano eles estavam mais isoladinhos ali em clãs e em famílias. Então isso favorecia o quê? A sua preservação cultural. Tá bom? Vamos continuar a leitura. Verifica-se o predomínio das religiões nativas nos países ao sul do Saara e do islamismo nas nações do norte. Outra diferença muito importante. Há ainda importantes centros cristãos, como a Etiópia, uma das nações cristãs mais antigas do mundo. E esse ponto é muito curioso, nós vamos já comentar. E em outros decorrentes da colonização europeia. Então, nós temos aí, né, um texto do Ronaldo Decicino, do livro Geografia Humana. Então, o que a gente observa aí? Que quando nós pensamos em África, você não pode pensar um fato isolado. Ela é constituída de várias informações. Inclusive, viu que ele citou aí? Lá na Etiópia já tinha o cristianismo. Quando eu estudei cristianismo, professora, eu associei a ideia de Europa. Então lá no continente africano também já existia. Já tinha ali na Etiópia uma organização. Tem os povos subsaarianos, tem uma floresta também grandiosa, a floresta do Congo, que parece muito com a nossa, no sentido de espaço, né? Temos ali as pirâmides do Egito, temos ali as populações dos Marrocos. Vamos ter na área central também outras diferenças de povos. O rio Nilo, que durante muito tempo ali recebeu o título de maior rio do mundo, competindo ali, ó, pau a pau com o nosso Amazonas, né? Aí a canoa passava, e aí nós ficamos com o título. Mas isso não tira a grandiosidade do rio Nilo, porque foi através dele que muitas civilizações vão ali se fincar naquela região, tá bom? Para fecharmos, vamos falar das religiões africanas. Em termos religiosos, vários cultos estão presentes na África, com destaque para o islamismo e o cristianismo. Além deles, destacam-se as religiões tradicionais, muitas vezes vistas como práticas de magia e feitiçaria. Incorreto, tá, gente? Nós temos que olhar com o olhar do respeito, tá bom? Então, essas magias que para nós podem ser coisas estranhas, para eles é bastante comum, tá bom? Então, a gente tem que observar com a ideia do respeito. Vamos continuar. Cada povo africano tem suas origens mitológicas para explicar suas origens, que nem os nossos povos originários aqui. Estas religiões tradicionais possuem, via de regra, um panteão e estão voltadas ao culto dos antepassados e das divindades. A forma mais conhecida dessas religiões envolve os cultos aos orixás, que são as divindades de origem Yorubá ou Nagô, e englobam uma ampla variedade de crenças e ritos. E para fechar a nossa aula, eu trouxe um convidado muito especial que ele vai explicar para vocês sobre a importância dessas religiões e como elas são, e também, né, vocês já sabem que devemos respeitá-las. Então vamos lá, professora Pet. Olha, é importante a gente lembrar o seguinte, quando a gente fala de religiões de matriz africana, é importante a gente lembrar que essa religião vai surgir dentro desse processo de colonização que o Brasil vai viver. O Brasil acabou se tornando um país com uma diversidade cultural imensa
Justamente porque dentro desse território nós vamos ter ali a cultura indígena que já estava aqui, nós vamos ver a chegada dos europeus com a sua cultura e nós vamos ver também os africanos que vão chegar aqui trazendo sua cultura, sua crença, sua religião e vai começar a desenvolver isso dentro do território brasileiro. A religião de matriz africana, ela vai buscar ali resgatar as suas raízes e as práticas dos seus cultos religiosos, na intenção principalmente de reafirmar a sua identidade. Nós vamos ver diferentes povos africanos chegando no Brasil, de diferentes lugares da África. Isso vai acabar colaborando para que essa religião de matriz africana que surge dentro do território brasileiro seja uma religião bem diferente daquela praticada na África. Por isso que nós dizemos que essa religião de matriz africana dentro do Brasil, a religião afro-brasileira, ela é diferente da África, porque ela vai agregar elementos, principalmente elementos indígenas, dos povos indígenas que estavam aqui, vai trazer também elementos católicos dos europeus que tinham essa visão cristã sobre as crenças. Eles vão trazer esses elementos e agregar dentro da religião afro-brasileira, principalmente porque os escravos estavam ali em contato com essas diferentes culturas. Hoje no Brasil nós vamos ter duas importantes religiões. Surgiram várias, mas nós vamos ter duas importantes religiões que vão levar aí essa questão da religiosidade afro-brasileira. Primeiro é o candomblé, que surge na Bahia ainda lá no século XVI, e a outra é a Umbanda, que surge no Brasil ali na cidade do Rio de Janeiro, já no século XX. São duas importantes religiões que trazem consigo um sentimento de resistência, de tradição, de valores e de culturas herdados lá da África e reconstituídos aqui dentro do Brasil. E a prática dessa religião busca, na verdade, resgatar aí as suas raízes, as raízes dos povos africanos, fazendo com que os seus ideais culturais se fizessem presente até os dias de hoje. Viram aí a importância também de se conhecer as religiões de matrizes africanas. Então, queridos, nós encerramos por aqui a nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.